Vamos dar início à nossa lição de hoje. Estamos aqui mais uma vez, então, para ler, aprender, estar dispostos a ouvir, né? Guardar no coração, na mente e praticar, não é? Eu convido os irmãos que abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17. Livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 17. E nós vamos ler a partir do versículo 16 até o final desse capítulo. Atos, capítulo 17, a partir do versículo 16 até o final desse capítulo. Eu queria saber se tem alguém que quer participar conosco lendo esse texto para nós. Quer? Então a dona Beth vai fazer isso. 16 a 34. Até o final. Tá. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer isso, tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuosamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem quem não está longe de cada um de vós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Amém, obrigado.
Esse é o texto da palavra que nós temos nessa manhã, irmãos, para, assim, dar continuidade ao estudo que nós temos feito já há alguns, diria, meses já, que nós começamos o estudo do livro de Atos, e nós temos hoje uma lição, assim, que fala sobre missões urbanas. Vamos dizer assim, missões nas cidades. Eu não sei se os irmãos têm acompanhado assim, passo a passo, os nossos estudos, mas nós começamos o livro de Atos, né, aprendendo, primeiramente, as dificuldades com que Paulo e seus companheiros passaram ou tiveram na sua missão, né, na obra missionária do início dos séculos. Da igreja, do início da igreja. Nós aprendemos também com a perseverança de Paulo e seus companheiros. No domingo passado nós vimos uma lição que nos falou também das tristezas e alegrias da obra missionária. Mas em todas essas lições, o que nós temos que guardar no coração é a importância de fazer a obra de Deus. A obra de Deus, ela deve ser feita. Quem sentir o privilégio de realizar essa obra, que faça. Quem não sentir, não faça. Mas é preciso de entendermos, irmãos, que é privilégio para cada um de nós estar envolvido nessa obra. Se nós não compreendermos isso, é melhor que não façamos essa obra. Essa obra não pode ser feita por obrigação nossa. Essa obra não pode ser feita simplesmente para cumprir algo que não está dentro do nosso coração. É preciso entender que esse é o maior privilégio que nós temos, é estar participando dessa obra. É preciso entendermos isso. Entender também que essa obra não é fácil. Essa obra não é simples. Essa obra precisa de dedicação. No começo desses estudos, nós chamamos a atenção, queríamos estudar sobre o significado do nosso chamado. Para que você foi chamado? Quando eu falo chamado, é quando você conheceu a Cristo, quando você entregou sua vida nas mãos de Deus e aceitou o sacrifício de Jesus lá na cruz. Com qual objetivo Deus fez isso com você? Com qual objetivo? Foi para te salvar? Foi para me salvar? Certamente que sim. Certamente que sim, porque é pela graça dele. Nós somos salvos ou fomos salvos pela graça de Deus. Sim, não temos dúvida disso. Mas nós precisamos compreender que agora nós precisamos de anunciar essa graça que nós recebemos. Essa é a ordem de Deus para nós. Não tem nenhum sentido sermos salvos, receber de graça a salvação e não anunciar essa salvação. Não é assim que a Bíblia nos ensina. E hoje nós temos uma lição que nos fala sobre a obra missionária numa cidade. Muito diferente, ou até certo ponto, diferente dos lugares e cidades por onde Paulo já tinha passado. Paulo já tinha passado por, eu vou dizer, praticamente todas as cidades daquela região. E em quase todas elas, Paulo foi perseguido, muitas delas apedrejado, nós vimos aí em lições anteriores, apedrejado, preso, maltratado, açoitado, mas em nenhuma dessas ocasiões, Paulo desistiu da obra que tinha que se fazer. Em nenhuma delas. Em nenhuma delas, esses empecilhos foram motivos para desânimo na vida de Paulo e dos seus companheiros. Paulo teve problemas de relacionamento com seus companheiros. Paulo teve muitos problemas de relacionamento com os companheiros. Nós vimos isso em lições anteriores, mas também isso não foram motivos para desanimar a obra missionária que Paulo tinha nas mãos. E agora, nós temos uma lição
que Paulo não foi preso, Paulo não foi apedrejado, Paulo não foi perseguido. Então eu quero que os irmãos compreendam e acompanhem conosco os tipos de problemas que Paulo teve. Eles foram muito diferentes uns dos outros. Nessa ocasião aqui, que nós acabamos de ler, que a nossa irmã aí leu conosco, nos mostra Paulo numa cidade grande, numa cidade cheia de filósofos, né? Nós conhecemos a história e a própria Bíblia nos fala sobre isso. Era uma cidade tradicional, uma cidade universitária, com grandes filósofos. É nessa cidade que tinha a cidade de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Quantos de nós estudamos na escola esses nomes, esses personagens? Não é verdade, irmãos? Pois é, eram dessa cidade. Cidade grande, cidade imponente, que tinha todos os problemas de uma cidade grande. E quando eu falo todos os problemas, irmãos, eram problemas assim, desigualdades econômicas, injustiças sociais, violências absurdas, medos. Todos esses problemas são de cidades grandes. Instabilidade no trabalho tinha naquela cidade. A religião tinha a estética como uma religião suprema, e quanto nós vimos isso nos nossos dias hoje. Sabe? As pessoas têm cultuado o próprio corpo, não é verdade? Nós vemos isso nos nossos dias, pois naquela época também cultuava o próprio corpo, aparecimento de novas doenças. Quantos nós temos visto nos nossos dias hoje? Transformações, grandes transformações na sociedade. Seres humanos, eles, definidos pelas leis do mercado, nós não temos visto hoje. A nossa lição traz uma lista imensa dos problemas que tinha naquela cidade. E eu estava lendo essa lição, estudando, estava comparando com os nossos dias hoje. Pensando na nossa cidade, aqui onde vivemos, aqui em Uberlândia. Fazendo uma comparação, eu tenho a impressão que Atenas, naquela época, era tipo uma cidade de Uberlândia hoje. Não sei se o tamanho, não sei se a população, mas pelo que nos conta, a gente poderia até fazer uma comparação. Os problemas eram assim, mais ou menos mesmos. É claro que em outras épocas, né? Outra época, é claro. Mas, irmãos, as grandes cidades são fronteiras para a nossa obra missionária. Para a obra missionária. Talvez seja os lugares onde se deve mais dedicar à obra missionária, são as grandes cidades. Porque são nas grandes cidades que se tem os maiores problemas. Eu não sei se os irmãos conhecem bem, eu não conheço bem, fui lá já muitas vezes, mas não posso dizer que conheço bem a cidade de São Paulo. Mas aquilo não é lugar de gente morar, não. Os irmãos conhecem São Paulo? Eu não posso dizer que conheço São Paulo, mas vou muito lá. Aquilo é cidade de gente morar? Não pode um negócio daquele, irmãos. Não tem cabimento um negócio daquele. Sabe, hoje, há pouco tempo eu fui lá, pouco tempo eu fui lá, andando, aqui não tem lógica, aquilo não. Para ir de um sinaleiro para o outro, para andar 100 metros, você fica meia hora. Falei, não tem lógica um negócio desse não, hein? Aquilo ali é estresse para tu quanto é canto, não é? Ninguém aguenta. Hã? Não me manda para São Paulo, também tem pensamento desse. Não me manda para São Paulo não, que aqui não é lugar de gente não. Eu imagino, irmãos, né? O quanto aquelas pessoas precisam de uma palavra de consolo, de carinho, precisa de comunhão. Quanto aquelas pessoas precisam de amizade. Vocês imaginam uma cidade daquela, pregar o evangelho,
Eu conheço algumas pessoas que moram lá, que não é assim, vamos na igreja hoje de manhã, vamos à tarde, vamos, não tem isso não. Tem isso lá não, vamos na igreja assim, se for 6 horas da tarde já está bom demais. Tipo assim, por causa da dificuldade de locomoção, por aquela confusão toda, vamos na igreja quarta-feira, onde que é a igreja? Daqui para Araguari. Como se fosse daqui, vamos para a igreja lá em Araguari. Então, a cidade grande é um sufoco, vamos dizer assim, uma vida muito diferente dessa vida boa que nós temos aqui em Uberlândia, né? Fala a verdade. Aqui em Uberlândia é bom demais, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia, pode vir. Eu gasto 10 minutos da minha casa até aqui. Eu moro do outro lado da cidade. Tá certo que em horários de pico já está difícil, né? Nós sabemos disso. Dependendo da rua que você pega aí, você não faz isso não, né? Mas é horário de pico, dia de semana, tal. À noite, você tem toda a liberdade de vir, de andar. Isso é maravilhoso, não é? Mas a cidade está crescendo e os problemas vão aparecendo. Cada dia aparece problema novo, problemas de roubo, de assaltos, de malandragem. Nós temos um versículo que fala, chamaram-os da malandragem aqui. Eu não sei se os irmãos acompanharam a leitura aqui. Tem um versículo que fala assim, que no outro capítulo anterior, fala que chamaram os da malandragem para pegar Paulo, para açoitar a Paulo. Então toda cidade grande tem isso. E nós nos deparamos então com a situação, não é? Onde Paulo enfrenta agora uma problemática muito diferente daquela que ele tinha passado anteriormente. Aqui não houve prisão, aqui houve sabedoria. Aqui houve sabedoria. Isso tem uma coisa que eu quero falar para os irmãos nessa manhã, é como agir com sabedoria na hora de pregar o evangelho. Agir com sabedoria. Nós vimos Paulo em tantas situações difíceis, sendo jogado, açoitado, massacrado. Agora ele se pôs como parecido, equiparado com aqueles filósofos. Agora ele se coloca como um sábio. E essa sabedoria, ela vem de Deus. Basta buscar essa sabedoria. Então, eu gostei muito dessa lição, porque esse aspecto que nos ensina, isso que nós podemos tirar dessa lição de hoje, nós vamos acompanhar aqui o estudo, é como agir com sabedoria na hora de falar de missão, ou na hora de anunciar esse evangelho. Nós temos que pensar muito, nós temos que estudar muito. Nós vamos aprender com Paulo nessa manhã. O que Paulo fez? Será que Paulo chegou sem conhecer nada e já foi logo para aquele Areópago, não foi isso que diz aí? Areópago. Ele foi levado para a reunião dos sábios sem conhecer nada? Como é que foi? Ele estudou muito aquele lugar, ele andou pela cidade, ele conheceu os costumes das pessoas, ele conheceu pessoas, ele discutiu nas praças. Olha o versículo aí. Ele discutiu nas praças, ele passou a conhecer como era aquele povo, como eles viviam. Então, irmãos, para a gente anunciar o evangelho, para a gente dar testemunho de Cristo, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que estudar, tem que se dedicar, tem que aprender. Você precisa saber defender a sua fé. Não pode falar mal, nós vamos aprender hoje aqui. Falar alto até, assim de maneira agressiva. Paulo teve uma sabedoria nessa lição, irmãos, que eu diria até que fugiu assim das suas características anteriores, não da sua característica, mas da característica anteriores a esse episódio. Nos outros episódios, Paulo tratava com pessoas rudes, com pessoas brutas, com pessoas que não tinham nenhuma polimento, não tinha nenhum conhecimento, mas agora Paulo tratou aqui com filósofos, com pessoas polidas, com pessoas
universitárias, como era aquela cidade. E ele teve essa capacidade. Então nos ensina aqui, irmãos, que nós devemos treinar primeiro, estudar primeiro, praticar depois do aprendizado. Aprenda, leia, estude, para depois, se alguém te fizer uma pergunta que está dentro da Bíblia, o que você vai responder? Você sabe. Estou falando isso de mim também. Nós precisamos estudar, dedicar para poder ser testemunho de Cristo, sabe? Então preciso de esforço, né? O reino de Deus é feito por esforço, a Bíblia nos fala sobre isso. Nós temos nos esforçado para aprender e depois anunciar, para estudar. A escola dominical serve para isso. Nós aprendemos aqui, mas nós aprendemos para anunciar, nós aprendemos para transmitir, não para guardar no nosso coração apenas, para guardar também, para viver também, mas nós temos que aprender, esforçar. O reino de Deus é feito por esforço, e cada um de nós temos que dedicar nesse esforço sem fim, para que possamos ser realmente mensageiros dessa palavra que Deus tanto nos ensinou e insiste que façamos assim. Amém, irmãos? Os irmãos estão acompanhando que nós vamos estudar hoje? Como ser missionários com sabedoria. Não é de qualquer jeito, até na forma de vestir, se é verdade para você, até na forma de vestir, faz parte de anunciar a obra do Senhor. A gente já teve muitos missionários aqui de outros países, não sei se os irmãos estão recordando, quando eles se apresentam com a roupa, né? Se lembram? A roupa igual a daquele país, as vestes, né? Alguns até com chapéus, assim, com aquelas mantos, assim, né? Já tiveram muitos aqui, é importante mesmo. Mas a contextualização não é só pelas vestes, mas também pelas vestes. O missionário tem que ser ou viver no meio daquele povo, pelo menos por um tempo, para conhecer o povo, para saber de que eles precisam, o que eles fazem. Não é isso no nosso meio também. Não dá para fazer missão, não dá para falar do evangelho saindo na rua de qualquer jeito. Quem quiser escutar isso, o certo, irmãos, é a comunhão. O certo, o correto é o discipulado. É assim que a gente faz missão, é com o discipulado. Nós temos falado muito isso daqui. Teve uma lição específica para isso, sobre o discipulado, o acompanhamento, o passo a passo. Teve uma lição que nós estudamos, que a igreja acompanhou passo a passo aqueles missionários. A igreja foi junto, acompanhou, passou a saber, ligou. Tinha telefone naquela época, né? Passou e-mail naquela época, tinha, né? Pois é, hoje nós temos, de quantas formas nós podemos acompanhar nossos missionários? Me fala, de quantas formas? De quantas formas nós podemos acompanhar nossos missionários? Hoje, pois naquela época eles acompanharam sem ter forma nenhuma. Então, a obra missionária, ela vai ser feita por mim, por você ou por qualquer outro, mas ela vai ser feita. Privilégio tem aquele que se dedica e aceita fazer essa obra. Então nós temos essa lição e eu quero, assim, destacar alguns pontos sobre esse texto que lemos, sobre as atitudes de Paulo naquela ocasião. E que nós possamos aprender, né? Aprender com Paulo. O que Paulo fez, primeiramente no versículo 23, nós vamos estar destacando assim alguns versículos, e os irmãos aí participem, levantem a mão, falem, vamos participar dessa lição, dando opiniões, sugestões, sabe, junto conosco. No versículo 23, vamos ler? Não, 23, 17 e 23. Pois é,
Então a primeira coisa que Paulo fez, aquilo que nós já estamos falando desde o começo, foi observar. Andar, ele andou pela cidade, observando, e nós pelo texto a gente percebe, e é claro isso, em outros textos fala também, que aquela cidade era uma cidade tida como uma cidade idólatra, que tinha um monte de altar, deuses, não é? E um dos altares que tinha lá era ao Deus desconhecido. Quer dizer, se Paulo não tivesse andado, observado, estudado aquele povo, os seus costumes, ele saberia fazer uma pregação como essa que ele fez? Irmãos, precisamos conhecer primeiro a quem nós vamos pregar, a quem nós vamos anunciar. Precisamos conhecer a vida dele. Como é que ele está? Fala assim, não, mas isso é muito trabalhoso. Ninguém falou que não é. Ah, mas gasta tempo. Gasta muito tempo, sim. Ah, mas gasta dinheiro? Sim, gasta. Irmãos, anunciar o evangelho, ser testemunho não é fácil. Temos falado muito isso aqui. Não é fácil, irmãos. Você quer? Eu quero. Mas não é fácil. Mas nós devemos fazer. Não é simples. Nós vamos anunciar e nós vamos ver no final desse texto, no finalzinho, que alguns ouviram. Foi, irmãos, leu no último versículo. Repete para mim o último versículo que a senhora leu. É o 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. É daquela região lá, por causa do Areópago. Então, mas o que eu quero destacar nesse versículo é que depois da insistência de Paulo, depois da pregação dura dele, depois de ter vivido, passado, conhecido, estudado, conhecido o costume daquele povo, depois de tudo isso, alguns creram. Falei assim, mas só alguns? Só alguns. Em relação à massa, em relação ao todo, não foram muitas pessoas, mas alguns creram. Aí ele destacou 2 pessoas aí, e alguns outros, não é isso que está dizendo aí? E outros mais. Mas pelo contexto, a gente percebe que não são muitos. Mas não tem problema. Hoje é muito mais. Se tiver um, tá bom. Se tiver um, a gente já dá graças a Deus e é ótimo. Por uma alma. Não é? A palavra nos fala sobre isso. Por uma alma. Já compensa todo o sacrifício. Então nós precisamos de entender que esse resultado não é da nossa conta. Isso não é da nossa conta. Nós precisamos anunciar. E Paulo fez isso. Então nessa cidade que exigiu de Paulo um conhecimento muito maior do que outras cidades exigiram. Ele se dedicou, ele andou, ele conheceu, ele descobriu formas para levantar argumentos para falar para aquele povo. Ele descobriu formas. Ele não foi sem mais nem menos. Essa é a lição para nós nessa manhã. Pregar a palavra com sabedoria. Guarda essa frase, irmãos. Nós precisamos anunciar o evangelho de Cristo com sabedoria. Se nós não temos sabedoria, precisamos adquirir sabedoria. Sabedoria se adquire, sabia disso? Quando eu falo sabedoria, é sabedoria de conhecimento. É isso que eu estou dizendo. Conhecimento se adquire. Sabedoria de conhecimento se adquire. Basta estudar, basta se esforçar, basta pedir ajuda, basta orar, basta se entregar nas mãos de Deus. Ele vai providenciar todos os argumentos que nós precisamos para anunciar sua palavra. Ele vai prover, mas se adquire. O preguiçoso não adquire conhecimento. O preguiçoso não adquire conhecimento, porque dá trabalho. É a mesma coisa da gente lecionando que o aluno aprenda. Você precisa aprender. Você estudou? Você fez sua tarefa? Hoje o aluno não faz mais tarefa, vocês sabiam disso, né?
O aluno hoje não faz mais tarefa. Como que vai aprender sem fazer a tarefa? Eu passo a tarefa para meus alunos, no outro dia fez. Não. Cadê a tarefa? Não fez. Como que vai adquirir conhecimento se não faz as tarefas? O aluno hoje não faz tarefa mais não, você está pensando que faz. Chega em casa, joga os livros num canto e vai zoar, como eles falam. Não, nós estávamos zoando. Aí vai para aquele negocinho assim, ó. WhatsApp. O que mais? Hã? Ih, tem uns que eu nem sei ainda, ó. Pronto, só fofocando. E a tarefa? E a matemática? Deus me livre, está doido, professor? Esse fica abusando. Falei, professor, brincadeira, né? Você acha que eu vou largar meu WhatsApp lá e vou fazer matemática? E aí nós comparamos, irmãos. E nós temos feito nossas tarefas para o aprendizado da mensagem que devemos anunciar? Dá tanto trabalho como fazer as tarefas dos alunos lá. Dá trabalho também. Você pensa que é fácil? Qual o horário que nós temos para fazer isso? E eu falo de mim, viu? Eu falo de mim. Eu preciso aprender, preciso fazer mais, preciso dedicar mais, é verdade. Todos nós precisamos falar isso cada dia para nós mesmos. Eu preciso dedicar mais. Eu já dedico. Não, preciso dedicar mais. Está pouco. Porque o anúncio do evangelho é preciso adquirir sabedoria. Sabedoria de conhecimento. Tem a sabedoria natural, mas tem a sabedoria de conhecimento. Aquela que você adquire por esforço, por estudar, por ler livros, não só a Bíblia, mas ler livros, né? Pessoas que têm sabedoria, escrevem sobre isso, explica. A nossa lição mesmo. Pega a lição e lê, que lição maravilhosa. Examine essa lição para você ver quanto que você aprende. Estude direitinho para você ver quanto você aprende com essas nossas lições. A gente é porque não estuda muito. Sabe, é uma verdade isso, irmãos. Estou falando de mim também. Então a primeira coisa que Paulo fez foi andar pela cidade e conhecer os costumes daquele povo. E aí ele pôde então observar a idolatria daquele povo, o quanto aquele povo era religioso. Religioso. Ser religioso é uma coisa, né? Mas a tal da religiosidade é terrível no seu aspecto, vamos falar, pejorativo, que é a verdade, e nós sabemos disso. A pessoa esconde atrás da religiosidade que ele tem, e o evangelho mesmo não é anunciado. Então, essas coisas nós precisamos falar mesmo, estudar sobre isso, para poder a gente aprender a fazer as coisas como a Bíblia nos ensina e nos manda. E com Paulo nós temos aprendido muito e muito então. Agora tem um versículo aí no texto que nós lemos, que foi o versículo 16. Volte um pouquinho aí. A gente vai viajar nesse texto para lá e para cá para a gente aprender. Volte para o versículo 16. Enquanto Paulo esperava pelo... sabe o que aconteceu aqui? É que Silas e Timóteo tinham ficado numa outra cidade, que era chamada de Bereia. Se você olhar aí a Bíblia, o parágrafo anterior aí, aconteceu isso. Houve lá uma confusão, os caras queriam pegar Paulo de novo, apedrejar e perseguir. Aí as pessoas tiraram Paulo, né? Vai Paulo, você, e os outros ficam. Timóteo e Silas ficaram para trás. Quando Paulo chegou em Atenas, Paulo ficou esperando por eles, por Silas e Timóteo. Pode ler o texto anterior aí para você ver. Então, enquanto Paulo esperava por eles lá em Atenas, Paulo andou pela cidade estudando. E o que aconteceu? Em seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Então houve uma revolta no coração de Paulo. Porque quem conhece a palavra, quem conhece os desígnios de Deus, sabe que ele não permite a idolatria. A idolatria talvez seja uma das maiores ofensas para Deus. Nós sabemos isso pela própria Bíblia.
E aquela cidade era em tudo idólatra. E Paulo se revoltou com aquilo no seu espírito. Mas o interessante é que, apesar da indignação de Paulo, Paulo não levou essa indignação para a sua pregação. Não sei se os irmãos perceberam isso na continuação desse texto. Apesar da revolta dele, Paulo não ofendeu aquele povo. Paulo não disse de maneira ofensiva que aquele povo era idólatra. Não disse. É isso que eu chamo de sabedoria, irmãos. Como anunciar o evangelho sem tornar o evangelho antipático. Como fazer isso? Essa é uma das maiores dificuldades do crente hoje. Porque o que nós temos visto falar é assim: fulano não larga do meu pé. Não é assim? Deus me livre, não me fala desse cara não, que esse cara é muito chato. É muito enjoado. Ele não fala noutra coisa. Isso é anunciar o evangelho sem sabedoria. Você sabe anunciar o evangelho sem ofender as pessoas? É assim: você vai para o inferno. Espera aí, irmão, não fala isso para ele não. Ele não vai aceitar esse evangelho seu de jeito nenhum. Se você não aceitar Cristo, está morto, você vai para o inferno, o capeta vai te levar. Eu já vi os irmãos, eu já vi os pregar assim, irmãos. Aqui. Não, apesar da gente saber que se ele não aceitar o evangelho, ele vai para o inferno mesmo. O capeta vai levar ele mesmo, de dente na mão. A gente sabe disso, mas não pode falar isso para ele. Eu imagino que se você falar isso para ele, você vai espantar. Faz, Deus me livre, sai de mim, cara. Não, mas eu falo assim, os irmãos concordam comigo? Que a maneira de anunciar o evangelho é muito importante. É muito importante, irmãos. É muito. Paulo usou dessa sabedoria. O Paulo indignou com aquele povo. Eu tenho a impressão que no coração de Paulo queria mandar isso para o inferno logo. Vai todo mundo para o inferno. Mas Paulo não fez isso. Não é assim. Não é assim que a Bíblia ensina. Então, assim, ele falou com calma, apesar do que eu vi na cidade, é muito bonito, vocês são muito religiosos, parabéns para vocês. Paulo falou nesses termos. Sabia que Paulo falou nesses termos? Eu vejo que vocês são muito religiosos, tem muitos altares erigidos aí nas ruas aí, parabéns pela religiosidade de vocês. E Paulo falou desse jeito, talvez não com essas palavras, mas foi nesse aspecto, foi tratando assim que ele fez. O que nós podemos aprender com isso? Isso, de certa forma, Paulo elogiou aquele povo. Primeiramente, né? Primeiro ele elogiou. Falou assim, vocês estão num caminho bom aí, Basta corrigir umas coisinhas aqui, vai chegar lá. Paulo não quebrou a santa. Paulo não jogou a santa no chão. Apesar de que tinha santa, viu lá. Ixi, os postos tudo pendurados santo lá, não é, pastor? Naquela cidade. Muitos deuses nos postes, nas ruas, era assim lá. Paulo não jogou nenhum no chão, não chutou, não chutou a santa. Como nós já vimos, né? Como nós já vimos aí na televisão. Nós temos uns casos desses aí muito marcantes na nossa história aqui. Tem ainda, né? Tem muita casa que a gente vai visitar, as pessoas que estão lá, uma imagem aqui, uma santa acolá. Você olha aquilo ali, só dá uma vontade danada de jogar aquilo no chão, não dá? Fala a verdade. Mas ele não fez isso. É o respeito com as pessoas. É assim que a gente ganha as pessoas para Cristo. Primeiro respeitando, depois ensinando. Paulo não só respeitou, não. Ele respeitou, mas depois ele ensinou. Foi ou não foi? Pois então, irmãos, primeira coisa que a gente deve fazer é isso. Trabalhar com sabedoria, conhecer primeiramente, e não deixar que essa indignação que possivelmente a gente venha ter com alguma atitude de pessoas que a gente até gosta, amigos nossos, quantos amigos nossos, do nosso convívio, que tem essa prática da idolatria? Eu conheço centenas deles, idólatras mesmo, que ajoelham diante de uma imagem
e adoram. Conheço vários. Então, agir com sabedoria. Não deixar que a indignação que possa surgir no nosso coração seja extravasada para essa pessoa. Nós vamos espantar ela do evangelho, isso sim. Fala aqui. A minha vizinha aceitou alguém a abordou e perguntou se podia visitá-la para falar de Jesus, para estudar a Bíblia com ela. Ela aceitou. Tudo bem, pode ir. Aí a pessoa foi na casa dela. Quando chegou lá, ela tem uma santa muito grande na parede, um quadro mais ou menos de 80 por 50, bem grandão mesmo. A pessoa chegou lá com a Bíblia na mão, e a primeira coisa que fez para ela, você tem que tirar essa santa da parede, joguei isso no livro. Ela mora num sobradinho. Ela falou, e você sai daqui da minha casa, senão eu vou te jogar lá embaixo desse sobrado. Eu te recebo na minha casa, você vem para cá. Eu ia estudar, você disse que ia me falar da Bíblia. Aí você chega aqui e quer jogar minha santa fora? Você desce essa escada agora, senão eu vou te jogar lá embaixo. Nunca mais aceitou a pessoa ir lá. Esse é o exemplo claro. É isso, é disso que nós estamos falando nessa manhã. É agir com sabedoria. Você acha que essa pessoa agiu com sabedoria? Nunca. Fez foi ofender a coitada da santa. Coitada da santa, não tem nada a ver com essa briga. Não é? Queria jogar a bichinha lá embaixo. Deixa ela lá. Quem tem que tirar é Deus que tem que tirar, mas primeiro tira do coração. Na parede não tem, sabe? Enquanto a santa não sair do coração, não sai da parede. Não tem problema. Talvez não, certeza. Não aceita ninguém chegar lá. É isso que eu estou falando, levou a indignação, deixou aflorar essa indignação e perdeu a oportunidade de evangelizar. É muito difícil, viu, irmãos? Por isso que a gente tem que vir na escola dominical, para a gente discutir, participe, fale, dá sua opinião, não tem problema, aqui é para isso. Dá sua opinião, você tem exemplos, aí ó, você tem exemplo, fala, para a gente aprender. Né? Isso ajuda a gente a entender o que nós estamos estudando aqui nessa manhã. Não foi isso que Paulo fez, apesar da santa estar na parede também. Na santa não, né? Na mulher lá, né? Não, eu assustei quando você falou. Tá certo. Melhor largar para lá. E vamos pensar em outra estratégia também, não é isso? Então, irmãos, apesar da indignação de Paulo, né? Ele não deixou isso aflorar, não ofendeu aquelas pessoas, ele falou de maneira ponderada. Nós vamos ler mais versículos para frente, a gente vai entender melhor isso, vai compreender o que está falando o texto. Ele falou de maneira ponderada, de maneira educada, para poder esclarecer ao coração das pessoas que aquilo que eles estavam fazendo, apesar de ser religiosamente bonito, aparentemente correto, mas que no fundo eles estavam fazendo coisas completamente contrárias à missão que Paulo estava anunciando, ou ao evangelho que nós temos que anunciar. Os irmãos estão acompanhando aí? Tudo certo ou não? Agir com sabedoria, primeiro conhecer as pessoas e depois não deixar que a indignação que possivelmente possamos ter no coração, não deixar isso vir à tona e ofender as pessoas. E ao invés de aproximar, afasta. Ao invés de aproximar, afasta. É muito interessante que Paulo, uma doutrina tão perfeita, tão abençoada, um escolhido de Deus para levar a mensagem de transformação. E quantos ou quase todos rejeitava a mensagem de Paulo, né? Aí abaixa um pouquinho e fala que os ouvintes diziam assim, olha, o que quer dizer esse tagarela? Parece mensagem de Deus estranho, parece que ele está pregando Deus estranho. Como é que não entendia?
né? A mensagem de Paulo. E eu fico pensando mais adiante um pouco, aí ele foi para a presença dos reis, né? Igual ele foi à presença do rei Agripa, de Festo, de Berenice, lá. Ele pregou tão bem que a Agripa chegou a dizer: Paulo, Paulo, essas muitas letras te delira. Quase que eu estou fazendo cristão, não é? Então, olha onde ele chegava. Aí o outro disse assim, quando foi Festo, parece que foi Festo, que foi entrevistar Paulo, ele disse assim, falou assim, eu não acho nele crime algum do que estão acusando. É assim, 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 só tem uma coisa. Ele prega que um certo morto, só o que eu vejo nele aqui é o seguinte, que ele está pregando um certo morto chamado Jesus, que ele afirma estar vivo. Você já imaginou até onde chega a mentalidade da pessoa? Né? Como é que ele não entendia? Agora, assim acontece até hoje. Você disse aí no começo que é tão difícil pregar o Evangelho e viver também o Evangelho não é fácil. É claro que eu também estou entendendo isso, né? Porque nós, com tudo isso, nós estamos vivendo num país de maior idolatria do mundo, né? Onde os evangélicos estão pelejando, faz marcha para Jesus, faz uma televisão, está por aí, está pelejando, e nós estamos ainda no país mais idólatra do mundo. Dá para ver isso, né? Então, a gente fica imaginando, até quando será que isso vai acontecendo? A Bíblia fala muito sobre isso, né? A Bíblia fala sobre isso. A cada época, os males vão aumentar, a idolatria vai aumentar. Mas, irmãos, diante de um todo, nós temos tido muitas vitórias. Nós temos visto, assim, o crescimento do conhecimento da Bíblia. Vocês podem analisar. O que nós temos de evangélicos hoje é muito assim, aqui no Brasil, eu acho que está crescendo muito, isso é positivo. Está certo que tem algumas interpretações e pregações que são discutíveis. Nós podemos até discutir, nós podemos até questionar, tudo bem, eu não estou falando sobre isso, podemos questionar sim, mas o Evangelho está sendo anunciado. E nós não podemos nos calar. Nós temos que abrir essas portas, fazer esse movimento crescer. Essa é a verdade. E sair por aí, pregando, e se for preciso falar, a gente fala. Mas o mais importante é viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Quando a gente fala muita bobagem. Viver o Evangelho talvez seja mais, vamos falar assim, produtivo. Claro que nós temos que falar. Sim, calado nós não vamos ficar. Aí não é só viver o Evangelho é ponto inicial, mas nós temos que anunciar de alguma maneira. A vida é apenas uma das formas de anunciar esse Evangelho. Então, irmãos, Paulo tratou aquele povo com educação, com brandura, não com revolta, apesar dele ter a revolta no coração, por causa da idolatria. Ele não tratou aquele povo com esse sentimento, não é? Tratou com brandura e assim ele conseguiu a conversão, uma obra de Deus, eu sei, mas foi pela vida de Paulo que muitos entregaram e aceitaram esse evangelho que ele estava anunciando. Vamos seguir um pouco mais, versículos 17 e 18 agora. Abra sua Bíblia e acompanhe. O que diz os versículos 17 e 18? Depois dele falar dessa revolta, né? Ele fala, por isso ele dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também nas praças, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Irmãos, nesse momento que entra a necessidade de conhecimento.
ele era contendido. O que era contendiam? O que significa? Eles contendiam com ele, discutiam com ele, perguntava, ouvia, discordava. Alguém já discordou de você do evangelho? Eu já tive muita experiência dessa. Você fala, o cara retruca, fala, não, você está doido com esse negócio aí. Esse negócio não é assim. Deus não existe. Claramente para a gente, Deus não existe, rapaz. Aí o que você faz? Você vai calar? Ou você vai usar de que argumento? Qual é o argumento que você diz para uma pessoa dessa que Deus existe? Sim. Eu já tive essa experiência. Não foi poucas. Alguém fala, você está louco com esse evangelho. Vocês são loucos com esse evangelho de vocês. Deus não existe. Como que vocês ficam orando ao vento? Uma vez uma mulher falou isso para mim. Uma colega de trabalho minha. Vocês ficam falando ao vento? Não tem jeito para mim. Irmãos, precisa ter sabedoria. O que responder, irmãos? O que responder? Como que você vai discutir com a pessoa dela? E vocês pensam que eles não têm conhecimento? Vocês pensam que eles não têm sabedoria também do lado deles? Sabedoria contra, vamos falar assim, né? Pensa que não tem argumentos para, vamos falar assim, discutir com você e discordar de você. Pensa que eles não têm sabedoria? Pensa que eles não têm argumentos? São muitos, irmãos, os argumentos que o diabo coloca para eles, são muitos. O que dizer nessa hora? Como que aqueles filósofos, está aqui a palavra diz aqui, e alguns dos filósofos contendiam com eles. Não eram pessoas simples, irmãos. Não eram pessoas que não tinham argumentos. Não. Então essa lição de hoje nos ensina isso. Se você quiser anunciar o evangelho, cuidado, você vai achar por aí filósofos para discutir com você. Você vai achar muitos filósofos. O que eu quero dizer com filósofos é pessoas que sabem discutir. São pessoas que têm argumentos para discutir com você e comigo. O que vamos dizer a eles? É mais ou menos a mesma coisa. Irmãos, qual é o nosso preparo? O que nós temos feito para adquirir conhecimento? E conhecimento de Deus que eu estou dizendo. Conhecimento é comunhão com Deus. Conhecimento de Deus é saber os propósitos de Deus para as nossas vidas, para a nossa missão. Quais são os propósitos? O que Deus quer que você fale? Quando você vai falar, que oração você faz? Quando você vai anunciar, como você ora? Como você ora? Eu faço uma oração só. Deus, minha vida está nas tuas mãos. Eu não sei falar, não. Eu não sei o que vou dizer. O Senhor põe os argumentos nos meus lábios. Me dê sabedoria. Me dê boa memória para lembrar das coisas que eu tenho que falar. Você sabe que dá branco, né? Será que é só em mim que dá branco? Dá branco, irmãos. Pensa que não dá branco? Você esquece tudo. Você está ali, eu falei, esqueci. Falei, não, por que eu não lembrei desse tempo de falar para aquele cara lá? Não, rapaz, aquele versículo, o cara foi embora, eu não falei para ele, eu esqueci na hora. Dá branco? Irmãos, essa é a oração. Senhor, não deixa dar branco em mim, não. Me dê boa memória, põe no meu coração aquilo que eu tenho que falar. Estude, leia. Pode falar, Samuel. Eu estou aqui pensando na conversão de Paulo. Era um homem altamente sábio. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o mais sábio da época. Mas na religião, ele achava que tinha sabedoria, agia daquela forma, né, com brutalidade, como você já disse aí. Então, como é que ele adquiriu a sabedoria? O próprio Deus dizendo para Ananias que ele era um escolhido, não é? E foi necessário que Paulo ficasse lá na casa por alguns dias,
na casa de Ananias. E ali ele adquiriu a sabedoria que precisava para viver o evangelho e naqueles lugares onde ele perseguiu. Então ali foi o inverso da moeda. Então ele foi anunciar a verdadeira salvação em Cristo. Mas, como você disse, houve preparo, muito preparo. E ele foi um artista. Ele usou o argumento que precisava usar, a estratégia que precisava. Usou o Deus deles lá, para que ele colocasse o Deus dele. Então, é necessário sabedoria. Engraçado que o altar que ele usou era justamente que não tinha nome ainda, né? Estava vago lá. Aqui tem um Deus, não sabem quem é, não. É como se fosse assim. Muitos. E não é que chegou? Era ele. Irmãos, vocês já pensaram nessa estratégia que Paulo usou? Paulo passou e falou assim, ao Deus desconhecido. Bom, então certamente é esse. Eles adoram sem conhecer. Claro que é o que eu falei, né? Enquanto a santa não sair do coração, não sairá da parede, né? Exatamente. Primeiro ela tem que cair do coração, né? Depois ela cai lá da parede e vai espatifar lá, mas é tirada por Deus. Então, irmãos, contenderam com ele, discutiram com ele, e Paulo teve argumentos para discussão. Paulo teve argumentos. E ele discutia, não era só nas sinagogas não, viu? Vocês viram aqui, né? Andando, era na praça, era todo dia. Aí dá a entender aqui que não foi de um dia para o outro também não, viu? Vocês perceberam aqui, né? Discutiam nas sinagogas, nas praças, todos os dias. A impressão que dá claramente para nós aqui é que ele ficou lá muitos dias, para conhecer, para adquirir conhecimento daquele povo. E acima de tudo, como já dissemos, houve então o respeito por aquele povo, o respeito com eles. Vamos continuar então, já partindo aqui para o encerramento, que nós tivemos o sinal. Eu queria destacar, acima de tudo, irmãos, qual foi, resumindo então, o conteúdo. Qual foi o conteúdo da mensagem de Paulo? Aí nós estamos falando já, depois de tudo acontecido, depois de Paulo ter aquele conhecimento todo do povo, né? Andado pela cidade, discutido com eles, ouvido, falado, qual foi a mensagem que Paulo anunciou? Dos versos 24 em diante, nós temos isso. Verso 24. Paulo, lá na reunião principal, Paulo foi levado e Paulo tomou a palavra e disse, essa é a mensagem já. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nessa hora, Paulo estava agredindo aquele povo. Vocês concordam comigo? Nessa hora. Essa foi a agressão de Paulo. Mas olha como ele fez. Saibam vocês que o Deus que fez o mundo, que fez o céu e a terra, é um Deus que não habita, o que ele diz aí? Em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar.
bem como não está longe de cada um de nós. Eu quero que você pense nesse versículo aqui um pouco. Fala assim, olha, Deus fez tudo para buscar a Deus. Porventura, alguém tateando pode achar a Deus? Então ele parece longe, mas ele está bem perto de cada um de nós. Os irmãos estão entendendo? Olha a pregação de Paulo. Paulo bateu naquele povo, como diz o ditado, né? Com a mão de luva. Uma luva de pelica, não é assim que diz o ditado? Mas deu um tapa bem forte. Aí sim, irmãos, isso é pregação com sabedoria. Com sabedoria. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Olha bem, irmãos. Olha o que Paulo usou. Paulo usou até o ensino dos próprios filósofos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro. Olha outra batida, olha outra ofensa. Olha bem, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Foi essa hora, irmãos, é nessa hora que Paulo usou o seu principal argumento. É isso que nós devemos fazer. Devemos tratar bem as pessoas, nós devemos respeitar as pessoas, mas nós não podemos deixar de falar nunca para eles sobre o arrependimento para a salvação. Irmãos, estão me entendendo aqui? Onde Paulo chegou, depois de tratar bem, depois de elogiar, fala parabéns para vocês, são muito religiosos, muito bem, mas vocês têm que se arrepender. Aqui diz, irmãos, claramente, que os homens, vou repetir o versículo 30, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Tudo bem, você errou, você pecou, Deus apaga tudo isso, desde que haja arrependimento. Olha o que diz o versículo 30. Agora, porém, notifica. O que é isso? Notifica. Faz conhecer. Faz conhecer. Saiba vocês que se não houver isso aqui, não adianta fazer altares pela cidade. Se não houver isso aqui, faz conhecer, faz notório. Isso que está escrito aqui, irmãos, ó, que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, apesar de tratar bem, apesar de ter educação, a palavra tem que ser anunciada como ela é, como deve ser anunciada. No final das contas, nós temos que notificar as pessoas que ainda não têm Jesus, que se não houver arrependimento, não haverá salvação. Se não houver aceitação do evangelho de Cristo. Cristo, ele diz aqui, ó, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo apresenta Deus como Criador, como Senhor, como Deus que não aceita idolatria, como mantenedor da vida, como governante de todas as nações e como juiz supremo, irmãos. E como juiz supremo, ponhamos isso nos nossos corações. Esse é o evangelho que nós temos de anunciar. Com sabedoria eu sei, mas é o evangelho que temos que anunciar. Doa quem doer. Não estou dizendo em ofensas, não vamos levar em conta a nossa revolta na hora de fazer a pregação, porque não é isso que a palavra nos ensina. Vamos estudar, vamos aprender e vamos anunciar, mas vamos anunciar o que nós acabamos de dizer, arrependimento, porque se não houver arrependimento e aceitação de Jesus, não haverá salvação. Vamos fazer notório a todas as pessoas esse evangelho. Deus é governante, Deus é criador, Deus é Senhor, mas no final das contas, Deus é juiz. É o juiz supremo que julgará todas as nações. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar, com jeito, com sabedoria e sem ofensas. Mas essa é a mensagem que nós devemos anunciar. Então essa manhã eu achei essa lição maravilhosa. Talvez uma das que
me falou muito ao coração. Como agir na hora de fazer missão. É preciso que cada um pense nisso. Pense se alguém te arguir, irmãos. Se alguém te perguntar. Se alguém te contestar, irmão. Se alguém disser que você está orando ao vento, o que você vai responder a ela? Se alguém disser que Deus não existe, se alguém te mandar provar que Deus existe, irmão, o que você vai dizer? O que eu vou dizer? Qual é o meu preparo para dizer que sou evangélico? Qual é o meu preparo para dizer que sou testemunho de Cristo? Qual é? Estou falando de mim também, irmãos, estou falando de mim. Essas lições servem para isso, para alertar o nosso coração. Se sairmos aqui na porta e formos falar de Jesus para alguém, se ele fizer uma única pergunta, pode nos derrubar. Pode nos derrubar. Essa lição falou muito ao meu coração. E me instruiu, e me alertou. Que alerte você também, para que você possa compreender as atitudes de Paulo e aprender com elas. Amém, irmãos?